Goldsmith, ele começa o terceiro capítulo do livro O Caminho Infinito, o capítulo chamado Cristo, fazendo uma comparação entre os dois eus que existem. Primeiro, o eu temporal e, em segundo lugar, o eu eterno, o eu imortal. O que seria esse eu temporal, esse eu mortal? Seria aquela parte de nós que está sempre preocupada, está sempre com algum desejo, está sempre, por isso, querendo acumular, querendo guardar para si, não pensando no próximo, porque é um eu apegado às coisas, é um eu apegado ao tempo e ao espaço. É o que seria esse eu imortal? Seria aquela parte superior e mais profunda que está mais preocupada em ajudar, em doar, em abençoar, porque não está ligado ao tempo e ao espaço, tem consciência que é uma manifestação nesse lugar, porém está mais ligado à eternidade. Esse sim é o verdadeiro ser, e quando internalizado, quando harmonizado, quando contatado, faz com que surja a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade só aparece quando estamos mais interessados em doar do que receber, segundo o Joel Goldsmith. Então, o processo de iluminação, a gente pode deduzir que consiste em abandonar esse eu mortal até chegar perto, até incorporar, digamos assim, o eu eterno, que é aquele estágio em que se está no mundo, mas não se é mais do mundo. Não há mais preocupações. É um estágio onde se está simplesmente harmonizado com a estrutura da realidade, que é puro amor. Ou seja, com o próprio Deus, que emana tudo de si. Então essa transição entre esse eu mortal e esse eu eterno pode se dar, por exemplo, deixando de reagir aos estímulos meramente sensoriais, ou seja, dos 5 sentidos. Por exemplo, quando se está no trânsito e alguém fecha o carro, ao invés de gritar, xingar com a pessoa, colocar a mente de forma ativa para controlar as reações. De repente a pessoa teve um mau dia, está atrasada para algum compromisso, e ainda que esteja errada, é possível desenvolver através da mente essa compaixão. Ou se está se esperando alguma coisa com bastante ansiedade, usar a mente de forma consciente para desenvolver paciência. Um outro estágio, daí seria o estágio da alma, que daí já não seria mais necessário usar a mente dessa forma, porque quando se chega no estágio da alma, já se simplesmente a pessoa já é tudo isso, já é paciência, já demonstra em si todos os atributos divinos, sem precisar fazer força mental. É o que se chama de
iluminação, né? Então, com essa citação de fazer a transição dos sentidos, da reação meramente sensorial para o controle ativo da mente e da mente para a alma, o Joel coloca aí a possibilidade de haver um degrau da pessoa galgar esses níveis de consciência. Então daí fica a pergunta: se quando a gente está iluminado, a gente não precisa mais pedir nada, a prosperidade simplesmente aflora, como se iluminar? Nesse ponto, o Joel ele faz uma distinção entre a meditação, que ele considera a verdadeira oração, e o que se conhece comumente como oração. Essa oração que está nas definições de dicionário, que as pessoas mais conhecem, seria o ato de tentar uma comunicação com Deus, seja telepática ou através de palavras, considerando que Deus está em um lugar distante, e a partir disso se faz pensamentos, se faz súplicas, se implora, e se de repente achar esse Deus com um bom humor, daí quem sabe se consiga realizar, obter o pedido feito. Isso se até a quarta geração passada ninguém tiver cometido alguma falha grave que repercuta até a geração atual. Daí não tem chance nenhuma mesmo desse Deus distante atender essa oração. Por outro lado, existe a oração verdadeira. Por outro lado, existe a oração verdadeira que o Joel diz que é a meditação, que é o ato de silenciar a mente para escutar o que há dentro de si. Que quanto mais se consegue silenciar os pensamentos, os estímulos externos que nos chegam através dos 5 sentidos e continuam reverberando na nossa mente, é possível ouvir o que há de mais verdadeiro em nosso interior. Por isso até mesmo Joel aconselha fazer várias pequenas meditações durante o dia, para que esse estado não permaneça apenas enquanto se estiver de olho fechado, mas seja um estado comum, normal, frequente, constante, um fluxo. E quando consegue se entrar nesse estado de atenção plena, daí se atinge a verdadeira oração, que nada mais não se trata de algo que se está falando para Deus, mas sim muito mais algo de estar ouvindo o que Deus quer. Ouvindo essa voz silenciosa, essa vibração, a gente pode usar numa linguagem mais da física quântica, de puro amor. Deus, ele está tentando, vamos usar uma linguagem lúdica, o tempo todo entrar em contato conosco. Somos nós que não silenciamos a mente e assim não conseguimos escutar o que essa voz quer dizer. Por quê? Porque Deus não está longe. Existe uma centelha divina dentro de cada um de nós e que precisa ser encontrada nesse silêncio. Então, através da meditação, é possível perceber que nós não somos os pensamentos e os sentimentos, mas existe algo muito mais profundo, que é a nossa própria alma, que é a nossa verdadeira natureza, que é quando se dissolve as aparências e enxerga a realidade tal qual ela é. Então, como Joel define o Cristo nesse contexto? Cristo é a atividade da verdade na consciência
individual. Ou seja, é quando a própria verdade, é quando o próprio Deus se faz presente na nossa consciência individual. No lugar da palavra verdade, me atrevo a substituí-la, porque verdade às vezes fica uma coisa muito intelectual. A gente pode substituir pela palavra amor. O que é o Cristo? O Cristo é como se o amor, essa energia que forma tudo que existe. Lembra? Deus é amor, isso está no Evangelho de São João. Então, como Deus criou tudo, Ele tirou da sua própria substância para criar. O amor é a própria estrutura do universo. Então, quando se atinge o estágio crístico, é como se o amor tivesse braço, perna, ouvidos e se comportasse dentro da esfera humana. O maior exemplo que os cristãos têm é o próprio Cristo, Jesus Cristo. Ele materializou, ele trouxe para a vida carnal o próprio verbo, o próprio amor através das suas ações. O que é o amor? O amor, de forma prática, está na conduta de Jesus, o Cristo. Só que o Joel vai além. Ele diz que não basta conhecer o amor de uma forma intelectual, apenas lendo a história de Cristo, ou mesmo ouvindo um líder religioso ou alguma pessoa que conhece o assunto. O Joel diz que não foi apenas Jesus que entrou em contato com essa energia crística, mas inúmeros videntes, místicos, santos tiveram o mesmo contato. Que esse contato também está disponível a nós. Que muito mais do que ler e saber o que Cristo fez, a gente precisa se interiorizar ao ponto de sentir o que é o Cristo, para não cair no fundamentalismo. E saber o que é o Cristo com as nossas próprias ações. Se você prestou atenção, você já descobriu que sentir o Cristo, vivenciar o Cristo carnalmente, com a nossa consciência individual, no aqui e agora, é o mesmo que ser um instrumento vivo de Deus. Logo, não existe impossibilidade ou problemas humanos com que se preocupar. Essa é a nossa busca do dia a dia, diz o Joel. Quer saber o quão longe você está de sentir o que é ser Cristo? Imagine que você seja responsável por alimentar todos os dias 5.000 pessoas e você não tem um centavo no bolso. Quem já entendeu e sente no dia a dia que é o Cristo, é uma participação de Deus aqui na Terra, é o Cristo que move ele, não tem preocupação nenhuma nesse sentido, porque ele sabe que é Deus que está se movimentando e de alguma forma esse alimento vai aparecer. Não há preocupação, há harmonia plena, confiança, certeza em forma de serenidade. Então, esse é um capítulo muito especial em que o Joel convida cada um dos leitores a se interiorizar, a fazer uma viagem interior em busca da verdadeira essência que está disponível a todos e que é a verdadeira razão de estarmos estagiando nesse mundo fenomenológico.
Então, se você gostou desse vídeo, quer acompanhar outros, clique aqui no canal do Expansão da Luz. Nossos canais estão todos descritos, disponíveis aqui na descrição. Se você quer acompanhar o meu trabalho em particular, aqui eu deixo o link da descrição, o link para a minha fanpage no Facebook. E também eu sou escritor, escrevi um livro sobre como usar a física quântica para falar em público, influenciar pessoas pelo lado positivo. Eu deixo o link do livro também, Método Águia de Oratória. Então, muito obrigado e até o próximo capítulo do livro O Caminho Infinito.